Começou a gravação, vou compartilhar lá a tela. Então, ontem nós estávamos falando aqui quando fala em requisitos legais, os requisitos legais, pelo menos esses aí, né, que a gente fala os mínimos, né, mas são vários, nós já tínhamos apontado eles. Então, nós falamos ontem da NR1, 2, 3, 4, 5, e aí o que a gente faz? Pula para o 6, A NR6. Então, atender os requisitos da NR6. Quando a gente fala da OSAS ou do 45, que a gente tem um ente lá que é atendimento à legislação é toda a legislação, seja ela municipal, estadual e federal, relacionado à segurança do trabalho. Então, no nosso caso, a maioria é federal, tá? Então, tem a estadual, quando a gente fala do Corpo de Bombeiro, né? E tal, municipal... no CAI, né, que é não, esse o CAI é a licença de operação do prédio, né, junto com a prefeitura, então licença de operação na prefeitura, né, então tem que ter uma licença, aquela geração de lixo, né, na prefeitura, no estado, aí tem que ver se tem CETESB, tem que ver se tem, mas até está mais voltado para o meio ambiente, mas é um documento exigido, né, o requisito aí da norma que a gente tem que atender, se tiver material controlado, é relacionado à segurança, aí depois vem o Corpo de Bombeiro, e aí vem a lei federal, que aí tem as NRs e aquele montão de leis. Então, para atender os requisitos da NR6, a gente tem que ter um plano de distribuição de EPIs por função. Então, normalmente, a gente faz o quê? A gente coloca todas as funções, né, numa planilha, e coloca todos os EPIs, né, nessa planilha. Então, coloca todos os EPIs em cima, todos os EPIs existentes. E cada função a gente vai colocando um X no que o cara recebe. Então, o cara recebe, sei lá, mecânico. Mecânico, ele recebe botina, então, um X na botina. Recebe capacete. Recebe não sei o que, vai colocando um X. Chega lá um auxiliar de escritório recebe capacete? Não. Recebe botina? Não. Recebe não sei o que? Não. Recebe não sei o que? Não. Recebe isso? Recebe protetor? Não. Tal, e assim vai, tá? Então, esse plano de distribuição. Controle da entrega, isso é importante, muito importante, você ter um controle de entrega de EPI, uma ficha onde o cara assina de preferência, porque isso, numa reclamação trabalhista, ele tem um peso, assim, gigantesco. Implantar os requisitos de programa de prevenção de ruído, né, ou de proteção de ruído e tal, treinamento a usuários, né, sobre os equipamentos, isso também pega, né, não adianta você só dar o equipamento, você tem que treinar o cara, né, tem que treinar o cara como usar, não é você chegar a dar o EPI para o cara e não usar, né, não ensinar, né, então até é interessante, lá na fábrica, às vezes eu pego para fazer integração com pessoas lá, com funcionários, que eu falo sobre o protetor auricular, falo, então, esse protetor aqui, tá, você tem que pegar, você dá um nó, né, de um lado, né, na cordinha, para quê? Para que esse lado que está com a cordinha, você colocar no mesmo canal aditivo, né, porque senão você vai pegar bactéria ou a inflamação de um ouvido e levar para o outro. Tem cara que fala, porra, eu trabalhei 10 anos em fábrica, e nunca me falaram isso. Eu sempre, eu falei, pô, mas não tinha segurança de trabalho? Tinha, a gente chegava lá, o cara dava o protetor, mas nunca ninguém falou nada. Olha que interessante. Então, o cara sempre trabalhou com o protetor, sempre colocou de uma forma errada, né? Então, tem que identificar, né, o protetor no canal, né, se é do direito, eu dou um nozinho no barbante, né, tal, e eu já sei, quando eu passo a mão, já sei que esse aqui é do lado direito. Por isso que a gente até evita, não permite que o camarada tire da cordinha e coloque só o plug dentro do ouvido, né, não sei se for descartável, porque senão depois ele sai, ele vai saber quem é o direito e quem é o esquerdo, ele não pode. Teste de vedação em máscara, a gente faz o teste de vedação. Qual que é o teste? Quando a gente coloca, né, primeiro não tem que ter barba nem nada, quando a gente coloca,
aí tira os filtros, né? E aí a gente faz o quê? A gente aperta o filtro, né? A boca onde está o filtro, chupa, né? Não entrou ar, tá ótimo, né? Aí eu solto o ar, aí a válvula abre, saiu o ar, legal. Agora eu coloco a mão na frente, né? Chupo o ar, saiu. Agora eu solto, fechou as válvulas e o ar não sai. Então a gente faz esse teste aí com a máscara sobre a vedação da máscara, né? Se está bem vedado e tal, a gente olha no funcionário também, por isso que é proibido ficar com barba, com costeleta grande, por aí vai. Treinamento aos responsáveis pela distribuição e registro, às vezes não somos nós que distribuímos, quem distribui é o pessoal do almoxarifado, então a gente tem que instruir eles também, manter o registro, né, de todos os treinamentos. Eu tenho o costume de falar que você faça tudo numa folha só, né? Então, deu treinamento na frente, e no verso o cara assina, ou na mesma folha, eu tenho uma folha que o camarada assina embaixo, né? Ele coloca o nome, setor e assina. A gente pula para os requisitos da NR7, né? Então a NR7 tem desimplantar os requisitos do PCMSO, né? Elaborar o ASO. O que é o ASO? O Atestado de Saúde Ocupacional conforme o cruzamento do PPRA com o PCMSO. Isso é importante, porque o que acontece? Quando você faz o cruzamento, né? O departamento médico faz, então, chega lá, tem ruído. Se tem ruído, automaticamente o cara tem que fazer uma dosimetria, né? Ou dosimetria, um teste de ouvido, né? Audiometria, dosimetria, dose é para medir o nível de ruído, aí faz a audiometria. Então, fez lá o exame, beleza. Aí o camarada, ele tem, foi dado lá que existe uma poeira, existe alguma coisa que ele pode inalar, né? Umas poeiras, vamos chamar de poeiras inaláveis. Se existem poeiras inaláveis, que o médico já de cara ele vai pensar, né? Dependendo do tipo de poeira, ele já vai pedir um raio-x, espirometria. Então, isso, o que vai acontecer no cruzamento do PPRA? O médico, ele só vai pedir um raio-x de tórax, né? Vai pedir uma espirometria ou qualquer outro tipo de exame referente àquilo, exame de sangue, né? Inclusive, que eles fazem, os médicos pedem tipo de exame para ver se tem, sei lá, algum metal, né? Alguma concentração de alguma coisa na corrente sanguínea da pessoa, tá? Então, isto é o médico. Só que quando, que nem agora, principalmente agora com o e-social, vai ficar nítido, né? Então, o próprio cruzamento, se você falou que tem ruído, né? Então, você apontou o ruído automaticamente, no cruzamento, aquele já está esperando que você faça algum exame por ruído. Se você falou que tem poeiras inaláveis, automaticamente já está constando aqui como que tipo de exame. Se você está falando que tem, sei lá, uma vibração, alguma coisa, que tipo de exame. Então, esse cruzamento no e-social agora vai pegar, tá? Então tem que e não é só escrever no próprio PCMSO, como alguns médicos assinavam, né, algumas clínicas, só colocar lá, fez exames clínicos, não, o cara vai ter que escrever tudo, né? Então é uma coisa que está bem mais complexa. Então tem os exames, se o médico achar necessário fazer outros tipos de exame, ele que determina, lógico que tem que ter coerência com o PPRA, tá? E os treinamentos e as campanhas, né? Então, isso o departamento médico faz, a gente acaba ajudando, né? Então, nesse tipo de treinamento sobre questão de saúde, isso é importante, muito importante. Algumas campanhas também são importantes o departamento médico desenvolver. Para quê? Para que a gente adquira mais conhecimento, né, sobre algumas doenças, né, como se prevenir algumas doenças. Isso é muito importante. Divulgar o PCMSO aos colaboradores. Então, o que a gente faz? Normalmente não dá para você pendurar o PCMSO em todos os departamentos. Então, a gente pega o PCMSO, apresenta para a CIPA, porque a CIPA são representantes dos empregados, né? Então, a gente mostra para a CIPA, apresenta ela para a CIPA tal vê, e aí ela replica para um pessoal, tá? Dentro também, lá da NR7, tem um relatório anual. Esse relatório anual é o médico, né, o departamento médico que preenche, o médico, que fala lá quantos problemas tiveram relacionados à saúde. E tem o controle de exames realizados versus os pendentes.
muitas empresas, por questões financeiras, ela acaba deixando exame para longe. Tá? A norma, a NR7, ela fala o seguinte, que pessoas entre 18 e 45 anos, é para fazer no máximo até 2 anos, né, os exames periódicos. E funcionários abaixo de 18 e acima de 45 tem que ser feito anual, tem que fazer os exames do atestado de saúde ocupacional, né, os chamados periódicos. Agora, tem outros exames, que é o exame quando o funcionário entra na empresa, que é o de admissão, tem os exames que quando o camarada fica mais do que 30 dias afastado, tem exames de quando o camarada é promovido, mudança de função, né? Esse outro, tem empresa que faz até na volta das férias, o cara ficou 30 dias de férias, quando ele volta, pede exame, e o exame demissão, né? Demissional. Então, o funcionário foi mandado embora, ele vai fazer o exame de demissão. Então, são 5 exames: admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissão. Isso é importante vocês saberem. Tá? A empresa deve fazer esses exames, né? E deve estar constando lá isso. E o que mais a gente pega em auditoria é o seguinte, né? É o vacilo de, principalmente, mudança de função. O cara está saindo de um setor indo para outro, o que tem que acontecer? Tem que ter os exames, né, do novo setor dele. E muitas vezes a clínica ela acaba pisando na bola e faz os mesmos exames. Então, o que vai acontecer? Vai fazer os mesmos exames e na auditoria a gente vai ver que a função lá já está pré-estabelecida, que o cara tem que fazer X exames, né? E nessa outra função era Y exames, e a gente vai já dar uma não conformidade, tá bom? Isso é importante também. Aí a gente pula lá para 9, né? 9 é o PPRA, que agora vai chamar PGR, né? Vai com a mesma característica, né, do PPRA, então ela vai ter o mesmo formato, né? Então, só que hoje o PPRA ele é feito para quê? Você pega esse programa de prevenção de risco ambiental, muitas empresas enfiam na gaveta. E a ideia não é essa, a ideia é fazer a gestão desse programa. Então, o que é a gestão? Por isso que vai ser programa de gerenciamento de risco. Então, quando eu falo em programa de gerenciamento de risco, eu faço o quê? Pegar e gerenciar todos esses riscos. Por isso que tem o inventário. Vai ter um inventário de riscos, eu pego então todos os riscos e eu vou gerenciá-los, eu vou administrá-los, eu vou acompanhá-los, eu vou fazer indicadores dele. Então isso é importante. Tá? Mas a cara vai ser a mesma, né? Levantamento, aquelas coisas lá todas. As avaliações quantitativas dos agentes, né? Então é importante a gente ter essas avaliações quando ela exige, né? Porque algumas são qualitativas, mas quando for quantitativas a gente deve fazer. A divulgação desse PPRA para os colaboradores, normalmente a gente faz o quê? A gente apresenta para a CIPA, e a CIPA, por sua vez, ela pega essas informações e transfere para onde? Para o mapa de risco e coloca em toda a empresa. Então, aí a gente já tem duas situações. Você apresenta para a CIPA pega e joga no mapa de risco. E aí, sim, distribui para toda a empresa e toda a empresa fica sabendo todos os problemas que existem. Fazer os treinamentos e campanhas também, então treinamentos tem que ser constante, de tudo, a gente tem que ser exaustivo nessa questão de treinamento, a gente tem que treinar a galera constantemente, de integração, são introdutórios, DPI, de espaço confinado, trabalho em altura, parte de energia, né? Então, se for NR10, ou o risco de energia, bloqueamento de energia, GLP, se tiver ar comprimido, se tiver não sei o que e tal, então a gente tem que dar treinamento constante. Fazer campanhas de prevenção de acidente, campanha de prevenção disso, prevenção daquilo, isso é importante, né? E o LTCAT que ainda não saiu, o LTCAT existe, o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Este laudo técnico, ele serve para quê? Para fazer a parte de aposentadoria. De certo que agora, no novo PPRA ou PGR, você tem que colocar lá as informações, tanto previdenciárias como as questões normais. Então, isso já talvez vai deixar um pouco o LTCAT de lado,
mas ele ainda existe, ele deve ser feito e tal. Atender os requisitos da NR10. A NR10 ela é um pouco complexa, então primeiro tem que ter o prontuário das instalações elétricas. Então esse prontuário, tá? Ele tem que você tem que ter na sua empresa. Então esse prontuário ele vai desde, né, o sistema unifilar. O que é o sistema unifilar? É como se fosse a plantinha, né, da parte elétrica. Então você tem que ter, nós da segurança do trabalho, a gente tem que ter esse prontuário. A gente tem um prontuário, uma pasta, onde está lá, primeiro, todo do sistema unifilar, né? Do diagrama unifilar. Aí eu tenho sobre as minhas ferramentas. As ferramentas elas têm que ser todas protegidas contra choque. Ou eu tenho que comprar constantemente, né? Trocar ou fazer o teste nela. Às vezes o teste hoje está mais barato, antigamente era muito caro para fazer o teste de isolamento, e aí sai mais barato você comprar uma ferramenta já isolante. Aí a gente colocava a luva para entrar na cabine primária, tem que fazer o teste nela a cada 6 meses, e assim como os equipamentos num contexto geral, tá? Treinamentos e tal, curso de NR10 dos funcionários, então a gente coloca tudo nesse prontuário. Para quê? Se tiver uma fiscalização, ele vai pedir o prontuário de instalações elétricas. Está lá na NR, tá? Vocês têm que ler, com certeza vocês já tiveram o NR10 e com certeza já foi falado isso é super importante. Ah, professor, não lembro. Então, você vai ler, você vai pegar a NR10 e vai já ver o que precisa, quais os itens que tem na NR10 para você confeccionar, preparar, deixar no esquema esse prontuário. Os treinamentos da NR10 reciclagem. Então, mas eu tenho um eletricista. Gente, quando a gente fala em segurança em eletricidade, né? Então, nós entendemos a segurança. Eu não entendo nada de elétrica. Tá? De elétrica eu não entendo nada. Eu entendo de segurança em eletricidade. Então, é isso que nós vamos passar para o eletricista. Isso que nós vamos passar para as pessoas que mexem em eletricidade, ou que entram, né, ou acessam essas regiões. Então, isso que a gente vai ensinar, a segurança. Ah, mas eu não entendo nada de energia. Você não precisa entender nada, você tem que entender da segurança dela, isso que é importante. Tá? Aí vem os treinamentos, né? Da NR10, o sistema de potência, né? Então, tem que saber, porque é alta voltagem. Então, a gente tem aí a baixa e a alta. Então, quando é a baixa, que você ter uma empresa, é difícil, né? Você ter uma empresa que só tem 110, 220. Então, ela tem mais. Né? Tem uma outra carga, tem uma cabine primária que entra 13.800 volts e tal, isso é distribuído. Ela vai para uma série de transformadores, que aí esse transformador ele vai pegar e vai colocar, alimentar a máquina conforme a necessidade dela. Tá? Então, isso é importante. O controle de treinamentos realizado versus o pendente, porque quando a gente vai fazer esse realizado versus pendente, a gente cria uma planilha, então essa planilha eu vou colocar lá, controles de treinamento. Que tipo de treinamento? Então, eu posso fazer uma planilha de todos os meus treinamentos, isso para auditoria vale, né, e é importante, então eu vou colocar lá, treinamento para introdutório de segurança, eu vou colocar todos os treinamentos que eu vou desenvolver. Eu vou colocar o mês, né, então no mês eu coloco 4 quadradinhos, que seria a primeira, segunda, terceira ou quarta semana e tal, então eu vou me programar, né, então eu vou me programar para fazer. Então, eu penso em fazer em tal mês. Então, eu vou colocar lá, né, como planejado, né? Planejamento. Então, planejei para dar um treinamento em julho. Só que chegou em julho, então tá lá o P de planejado. Aí, quando chegou em julho, eu realizei, eu vou colocar na linha de baixo, realizado. Então, eu planejei e realizei o P e o R, beleza? Tá bonito. Se eu não conseguir realizar, isso vai ficar como planejamento. Aí passou o mês, o outro mês eu realizei. Então, eu vejo aquele treinamento que eu planejei para fazer em abril, em maio, eu só fiz em julho. Então, planejado para abril e realizado em julho. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer nesses 2 meses, ele vai estar como pendente, né?
E aí a gente vai abrir uma não conformidade, essa não conformidade dizer por que nós não realizamos esse treinamento da onde você planejou, tá? Então a gente já tem que fazer uma não conformidade, já tem que explicar uma carta explicativa para isso. Por quê? Quando chegar uma auditoria, ele fala, mas você se planejou para tanto e não realizou. Aí eu já falo, olha, então tá aqui, eu vou justificar, tá? E autorizações, né? A gente tem que ter uma série de autorizações aí, autorização para entrada em cabine primária, autorização para mexer num monte de questões elétricas, tá? Então, a gente faz permissões de trabalho, tá? Então, permissões de trabalho é um universo muito gigante. Então, quando eu penso em permissão de trabalho, eu vou pensar assim, permissão de trabalho para trabalho em altura, permissão de trabalho para espaço confinado, permissão de trabalho para trabalho com eletricidade, permissão de trabalho para riscos acentuados, permissão de trabalho para... Então, eu crio as permissões de trabalho conforme as necessidades do meu segmento, tá bom? Isso é importante, tem que estar muito claro na cabeça de vocês também. Aí, da 10, eu pulo para 11. O que é a 11? A 11 identificar, autorizar operadores de equipamento móvel. Então, quando eu falo na 11, aí eu falo assim, pô, mas caramba, eu tenho empilhadeira. Pô, empilhadeira, deixa qualquer um dirigir. Não pode. A Pronorma é clara para isso, que para esses equipamentos móveis tem que ter uma autorização. O camarada, ele tem que, primeiro, fazer um curso para operar aquele equipamento. E, anualmente, a gente faz a reciclagem. A gente faz a reciclagem, os exames tem que ser anual também, tem que constar no PCMSO, os exames para operador de empilhadeira tem que ser anual, assim como operador de grua, operador de ponte rolante, tal, esses caras aí é anual. E o cara tem que estar com um crachá, onde tem que ter uma foto dele, tá? E quando que vai vencer o exame dele também. Então tem que o crachá, a foto, o nome, né? Identificando o ano que é aquele crachá, e a data do PCMSO, né? A data que ele vai ter que fazer o exame. Isso tem que ter, tá bom? Além do próprio equipamento, que aí tem que ser completo. Muitas vezes a gente dá uma não conformidade numa empilhadeira porque não tem uma luz de ré, né? Então tem que ter uma luz de ré, né? Não a luz propriamente, porque é o seguinte, ela tem um farol para frente, e quando o camarada vai para trás? Igual o carro, tem que ter uma iluminação para o camarada enxergar para quando for dar ré, tá? Tem que ter o sinalizador, né? Então, quando ele for dar ré, ele tem que ter, primeiro, o giroflexo, né? Que são para pessoas que surdas, né? E até surdas, né? Então, tem que ter o giroflexo. O camarada viu, tá vendo que a empilhadeira está dando ré. E mais a sirene, né? Mas o barulho, porque eu sou surdo, eu não estou ouvindo, né? Que está vindo uma empilhadeira, mas eu olho, eu vejo o giroflexo. Agora eu não sou surdo, eu ouço a empilhadeira, o barulho da empilhadeira dando ré. Isso é importante. E quando a gente vai fazer a auditoria, a primeira coisa que a gente chega na empilhadeira, manda o camarada dar ré. E aí vê que não tem um sinalizador. E aí é uma conformidade. Simples assim. Aí a gente pula para a 12. A 12 já é bem complexa, né? A 12 ela fala das partes móveis girantes, né? Como correia, mancais, ou seja, tudo na máquina ela tem seu determinado perigo. E aí a gente tem que proteger esse perigo para o trabalhador. Então nós temos que ter a certeza com que mesmo que ele queira se machucar, ele não consiga, tá? Esta é a ideia da NR12. Mesmo que ele queira, você tem que pensar assim, o cara ele quer enfiar a mão num negócio que corta, ele não vai conseguir. Ou por proteção, né? Proteção direta da máquina, ou por luzes, ou por sensores, ou por algum outro equipamento de segurança que vá travar a máquina e não vai deixar o cara se machucar. Entenderam? Então você tem que pensar, quando você pensa em R12, então tem lá a máquina. Caramba, tem essa máquina, mas o cara pode enfiar a mão, ele pode, então se eu vou colocar um sensor para que se o cara colocar, pum, passou na luz, ele já desliga a máquina, e aí ele não se machuca. Isto que é a NR12, tá? Todas as máquinas, elas têm que ser aterradas, e eu observo muitas fábricas aí que o camarada não aterra, não somente
fábricas, né? Acho que você já viu uma série de acidentes de choque que ocorreram em supermercado, que o camarada não aterra, aquela geladeira gigante, o cara não aterra, às vezes ele muda a geladeira de um local para o outro e não faz o aterramento. E aí o que acontece? Se tem um cabinho, um fio que conecta aquela lata toda, pronto, tá tudo, não está aterrado, a carga fica ali. Já tivemos casos aí de pessoas tomarem choque. Às vezes você vai no boteco tomar uma cachaça lá, né, para tirar a zica, né? Fala, vou lá no boteco do velho lá tomar uma para acalmar. E chega lá, o balcão é aqueles balcão antigo, refrigerado e tal. Aí quando você coloca o braço, você toma um choque, né? Por quê? Porque não está aterrado. Muitos bar desses não estão aterrados. Tá? Isso é importantíssimo, as máquinas estarem aterradas. E atender a sinalização da NR26. Então, tem um monte de sinalizações lá na NR26 que a gente tem que colocar nas máquinas. Então, tem que informar onde tem os sensores, tem que informar, né, deixar claro aonde que é o liga-desliga, botão de emergência e por aí vai. Tá? Aí na NR17, que é efetuar levantamento ergonômico, isso é da norma, tá? Então, eu preciso, além lá dos agentes ergonômicos que a lei determina, né? Então, quando eu estou fazendo o levantamento, eu tenho que fazer também o levantamento, os riscos ergonômicos, eu também tenho que fazer esse levantamento. Tá? Então, quando eu faço esse laudo, né, que aí é para um especialista, que ele vai fazer o laudo, né, de ergonômico, é fantástico, porque pelo menos você sabe exatamente aonde você deve atacar, tá bom? Isso é importante. No NR18 tem um monte de problemas, né, mas ele acaba pegando todas as outras NRs, mas ele tem o PCMAT, né, que é o Programa de Controle... Ai, aí que deu branco agora. Eu estou pensando uma coisa e deu outra, peraí. Programa das condições do meio ambiente nos trabalhos da construção civil. Então, esse programa das condições do meio ambiente é o quê? É o ambiente que o trabalhador ele está inserido. Antigamente, na construção civil, não tinha muito recurso, né, para o camarada. E aí, com a vinda da NR18, ele trouxe justamente essa área de convivência, onde o camarada ele pode ter um local digno para ele almoçar, ele pode ter um local digno para ele descansar, pode ter um alojamento, pode ter um banheiro, onde atende uma série de requisitos legais, né, método misturado. Então, um banheiro limpo, um banheiro organizado, né, com tudo, desde o assento até um papel higiênico, um sabonete líquido, né, um papel para ele poder enxugar a sua mão, distribuído, para não ter um banheiro só e o cara, 300 caras para usar um banheiro, tem que estar limpo, a água tem que ser fresca, né? Então, ele não fala água gelada, fala assim, tem que ser água fresca e potável, né? Água potável. Então, tem que dar uma condição mínima. Então, nesse programa das condições, é importante, porque temos que dar condição para o trabalhador. As grandes empresas todas têm, né? Eu tenho passado em muitas grandes obras por aí, e as grandes obras, você vai lá onde tem refeitório, né? Aí você observa lá onde tem o lugar para o cara dormir, tem um local para ele poder lavar roupa, né? Então tem uma condição boa para ele, né? Então isso é importante. E tem outros, né? Que antigamente estavam inseridos, ainda está, né? Na NR18 trabalho em altura, mas hoje a gente tem a 35 que ela é específica, né? Por quê? Porque nós tivemos muitos problemas com a NR35. E a Golin, né, que é um dos pioneiros em questão de trabalho em altura, em equipamento para trabalhar em altura, ela sempre bateu numa tecla que tinha que ter uma NR específica para isso, e bater na tecla. Aí o camarada é muito influente, o Golin, e aí então fizeram a NR35. Tá? Eu acho fantástico. Quanto mais norma específica tiver, eu acho que é muito legal. Tem a NR20 que fala em levantar os produtos químicos utilizados. Isso é importante. Prestem atenção. Quando você está numa empresa, é diferente da tua casa. Quando você está numa empresa, os produtos químicos que a empresa compra são produtos químicos industrial. Quando pensa em industrial, com certeza as composições são diferentes dos produtos que você usa em casa, chamado
como que é? Fitossanitários, enfim, domésticos, né? Então, você, quando está numa empresa, esses produtos, ele tem concentrações altas, né, de alguns produtos químicos que poderão trazer algum transtorno para os funcionários, ou alguma doença e tal. Então, o que a gente precisa em primeiro lugar? Toda vez que for comprar um produto químico, a gente pede, né, primeiro a FISP, tá? Em cima da FISP que a gente vai ver lá o diamante de Rúmel, né? Que são a parte de saúde, a parte de reação, a parte de inflamabilidade, né? Então, a partir daí, a gente já tem certeza se esse produto ele pode ser colocado na empresa ou não. Porque senão você vai comprar um produto que ele é um produto controlado. E aí você vai ter que entrar para pedir solicitação na Polícia Civil para poder usar esse produto controlado, justificar, aí vai ter que pagar uma grana por ano, vai ter que fazer documento a cada 3 anos. Então é uma política do caramba. Então, em primeiro lugar, tem que ver se realmente tem essa certeza. Quando eu tenho esse produto químico, eu tenho que ter a FISP, porque em cima da FISP eu vou saber quais são os cuidados que eu tenho que tomar para aquilo. E nós, da Segurança do Trabalho, a gente tem o costume de fazer o quê? Pegar esses produtos químicos, todas as FISP, e jogar numa planilha, onde a gente coloca, né, então, a inflamabilidade, a reação, né, a parte de saúde e tal. Para quê? Para ver os números, que vai de 1 a 4, acho que alguém já ensinou para vocês isso aí. Então, eu já consigo visualizar essa questão. Então, se eu pegar um produto, a empresa comprou um produto que eu chego lá no diamante de Rúmel da FISP e verifico que é 4, que é o máximo de inflamabilidade, esse produto é muito inflamável. Entendeu? Se ele é muito inflamável, eu não posso deixar ele num local quente. Eu já tenho que mandar armazenar num outro local. Eu tenho que ter uma bacia de contenção para colocar esse produto. Eu tenho que pensar nisso. Entendeu? Aí eu coloco um produto que ele é prejudicial à saúde, porque ele quando ele é aberto sai um gás, alguma coisa. Ou caramba, então eu tenho que guardar ele num outro local, eu tenho que também colocar numa bacia de contenção, eu tenho que dar os EPIs que o próprio AFISP sugere, né? Um óculos de segurança, uma máscara, sei lá, CPF F1, 2, que é máscara com filtro, com não sei o quê, papapá, então vai estar dizendo lá. Isso é importante. Tem que estar tudo rotulado, entendeu? Todo tem que estar um rótulo. Então é muito, muito complexo isso aí. E esse aí depois, essa embalagem eu não posso jogar fora, eu tenho que ver o resto do produto, onde eu vou colocar em questão até ambiental e sustentabilidade, eu preciso saber onde eu vou colocar isso aí, a empresa tem que recolher como que é feito isso, não posso lavar e jogar esse resto de produto no chão, então é bem complexo, tá bom? Produto químico numa empresa é complexo. Solicitar a FISP, né, que é a ficha de informação de segurança, né, que eu acabei de falar, fixar essa FISP nos locais de armazenamento. A lei fala que tem que ter a FISP em local visível ou local de fácil acesso para quem opera, para quem está lá dentro do almoxarifado. Treinamento de combate a incêndio e emergência. E aí tem um ponto principal. Toda empresa que ela tem uma série de produtos químicos, elas têm que ter os equipamentos, né, que a gente chama de, olha, equipamento de proteção coletiva, tal, né? Além disso, a gente tem que ter os de emergência. Quais são os de emergência? Além de tudo aí que vocês sabem, são os lava-olho, chuveiro automático. Então, se eu tenho produto químico, eu tenho que ter um chuveiro automático e um lava-olho. Eu tenho que ter, tá? Tem que ter, não tem jeito. A legislação, ela exige isso aí. Então, se eu tenho uma série de produtos químicos, eu tenho que ter. Isso é importante. Aí, a parte de incêndio, a gente tem que ter extintores, tem que ter um monte de aparato para isso, tá bom? E, de preferência, o cara que está lá dentro também entender desta questão. Aí tem a NR25, que fala de meio ambiente, né, que é levantar os resíduos gerados, né, todos. E aí a gente pode fazer aquela planilha, né, dos impactos, aspectos de impacto, né? Então, ver a responsabilidade da turma onde deve colocar esse negócio, fazer uma coleta seletiva, monitorar e gerenciar volume, armazenamento. Então, a ideia é reduzir esse volume. Mas por que eu tenho que reduzir o volume? Quando eu reduzo o volume, demonstra, né, que eu estou indiretamente contribuindo menos, né, na geração de resíduos para ser incinerado, enfim.
tá? E o armazenamento disso. Eu não posso armazenar resíduos no local onde tem chuva, ou um local que tem sol, tem que estar um local coberto, não pode estar direto no solo, então tem que estar em cima de um pallet, alguma coisa, tem que ser um piso lavável, né? Tem um monte de requisitos que pode colocar, entendeu? Onde eu vou armazenar isso, a empresa que retira, é aquele negócio que eu já falei para você tem que ter cadre com ele, você tem que ter, né, toda aquela preocupação. Então, destinar conforme os padrões estabelecidos, né, pode mandar em qualquer lugar, solicitar as licenças ambientais, né, que nós já falamos, tanto de receptor como da transportadora, você tem que ter, tá? Então, isso é muito importante da 25. Já a 26, que é levantamento das necessidades de sinalização, então, quando você entra numa empresa, você vai ver o que necessita fazer. Eu, particularmente, eu mesmo faço minha sinalização, né? Ah, mas trabalho em gráfica, é lógico, mas independente disso, eu tenho papel especial, eu imprimo lá, e tal, e coloco, né? Então, identificação, sinalização que não falta na fábrica. Verificar a sinalização existente versus o que a norma pede. Então, o que a norma pede? Olha, tem que ter identificação para extintor, para saída de emergência, só que essas são diferentes, que tem que ser fotoluminescente. Né? O que é fotoluminescente? Aquelas que absorvem a claridade, né? No claro e no escuro ela mostra. Então, aí você consegue no escuro ver ela de longe, entendeu? Isso é importante também. É a norma, o Corpo de Bombeiro exige isso aí. A 27, que é efetuar o registro do SESMIT, né? Na Delegacia Regional do Trabalho. Aí a 33, que é o treinamento no espaço confinado. Lógico, primeiro você tem que definir o que é espaço confinado. Você já tiveram aula de espaço confinado, então você já sabe o que é um espaço confinado. Um local que foi projetado, que não foi projetado para o convívio humano, para a vida humana, onde as entradas são reduzidas, só tem uma entrada, tal, aquelas coisas da toda. Então, se você está na sua fábrica, você detectou isso, então pronto, já é um espaço confinado. Controlar vencimento dos certificados e também qualificação, né? Então, é importante saber dos seus instrumentos, se o pessoal que fez o treinamento, né? E identificar, né? Acabei de falar. Livro de inspeção. Toda empresa é obrigada a ter um livro de inspeção do Ministério do Trabalho. Tá? Ele já é um livro específico. Eu sugiro que vocês vão até o departamento pessoal da sua empresa e peça para você dar uma olhada no livro de inspeção do Ministério do Trabalho. Esse livro de inspeção, ele é um livro que vai ter todas as inspeções já que a sua empresa teve. Esse livro de inspeção é importante para quando você pegar esse livro, se for folheando, então você vai ver as fiscalizações que a sua empresa já teve, verificar o que foi inspecionado, se já teve autuação, se já não teve, entendeu? Então é importante pegar o livro e olhar lá tudo, tá? E aí já ia anotando, pô, no ano X o cara pediu PPRA, o cara pediu isso, pediu aquilo, papapá, deixa eu ver se isso está certo, foi arrumado, não foi, tal. Isso é importante. O PPP, né, o perfil professor gráfico previdenciário, né, que agora também acho que vai até sair de moda, porque como essa informação vai estar tudo no e-social, o e-social também já vai mandar direto para o INSS, então o formulário PPP não vai ter muito sentido, tá? Então, até quando criaram o PPP, né, lá atrás, lá em 2004, falou, tem que ser feito para todo mundo, né? Todo funcionário tem que ter, mas peraí, a lei fala que é só para aposentadoria, então por que você vai ter? Você tem que deixar registrado as informações do PPRA para depois lançar, então não tem muito sentido, né? Mas hoje já existe esse sistema que ele vai abastecendo as informações. Amém. As instruções técnicas operacionais que tem, né? Então, nós temos aí algumas instruções técnicas e operacionais que efetuar procedimentos de execução. Então, toda vez que a gente se planejar para fazer parada da fábrica, para fazer manutenções, isso é importante. Treinar todos os colaboradores, né? Então, essas instruções técnicas de operação. Então, é importante que a gente ensine, né, ou a gente, em questão de segurança, todos os funcionários, quando eles forem promovidos, ou constantemente na máquina, ver se todos estão utilizando da mesma forma. Então, quando cada funcionário está usando
trabalhando de uma forma, a gente tem que unificar isso, deixar de um jeito só, e isso é gestão de qualidade, mas para segurança também, porque se cada um está fazendo de uma forma, talvez alguém esteja fazendo de uma forma errada, que a probabilidade de se acidentar pode ser grande. Aí tem equipamento de medição, os equipamentos de medição, a gente tem que ter a lista dele, calibração e aferição, nós já cansamos de falar, você não pode ficar com equipamento se não está calibrado nem aferido. Fazer o controle, a rastreabilidade, até para saber onde foi feito, de que forma que foi feito, quando, né? Então a gente tem que ter tudo, as datas, momento, hora, tudo certinho, e validação dos certificados, isso é importante. Os arquivos, né? A gente tem que ter arquivos muito bem feitos, tá? Então, eu não sei fazer arquivo no computador, professor, o que eu faço? Me mato? Não, você vai ter que aprender. Né? Então, a gente tem um costume de pegar o computador, né? Então, você vai lá, você cria pasta para tudo, isso é importante, isso é organização. Então, se alguém precisar de alguma coisa e você não tiver lá, o cara consegue achar muito fácil. Então, isso que você tem que perceber. É igual quando você escreve uma carta. Tem pessoas que escrevem uma carta para ele mesmo. Ele não consegue escrever uma carta para outra pessoa. Então, quando você vai escrever uma carta, fazer um relatório, lembre, isso não é para você, é para outra pessoa. Então, escreva de uma forma com que a pessoa vai entender, não você. Ah, mas eu quis dizer isso. O que você quis dizer, não disse. Seja mais claro, seja mais objetivo. Então, quando a gente vai fazer um relatório, eu tenho que partir do princípio que é para outra pessoa. Se é para outra pessoa, tem que escrever muito bem. Eu tenho que escrever e depois vou ler para ver se, olha, se alguém mandasse isso para mim, eu iria entender. Ah, tá, então eu vou mandar. Né? Então, fazer esse plano de equipamento, controle de projetos e documentos, isso é importantíssimo. Né? Tem que padronizar tudo, então isso é importante. Tem as ordens de manutenção, solicitação de serviço. Eu gosto de implementar e implantar essas ordens de manutenção, porque principalmente relacionado à segurança do trabalho, né? Porque aí eu tenho certeza que eu pedi, foi feito, eu tenho uma cópia daquilo, e aí a gente consegue depois ver aquelas condições inseguras, que são essas inspeções que a gente faz na fábrica, que a gente acaba vendo, isso aqui está errado, então eu mando para a manutenção, arruma, aí a manutenção vai me arruma. Então eu consigo, eu falo assim, ó, estava assim. Normalmente eu faço um antes e depois, eu pego uma foto, tiro uma foto do antes e depois quando os caras corrigem, né? E aí eu já coloco, né, como se fosse uma apresentação, porque se algum dia, isso, não, então, tá aqui, foi observado isso, fiz um pedido para manutenção, eles fizeram dessa forma. Então, a gente consegue com isso mostrar também que está todo mundo trabalhando. Solicitação de serviço, né? Então a gente pega e passa, né, para o setor de manutenção. É sempre importante uma lâmpada queimada, que seja de imediato. Então, controle pendente versus realizado. Então, tudo que eu pedi para manutenção, tudo que eles realizaram. Quando a empresa, né, tem poucos funcionários e tal, às vezes demora um pouco, né? Mas quando é uma empresa até grande, que tem bastante funcionários lá na manutenção, então a gente já pede, separado, um cara é só de elétrica, um cara é só de mecânica, um cara é só de eletrônica, o cara é só de computador, o cara é só de... Então, fica muito mais fácil, chama tal. É o seguinte, o cara já vai especialista. Gestão à vista, né? Essa gestão à vista mostrar, fazer esse levantamento, esse apontamento para todo mundo, tá bom? O mural informativo, que a gente sempre coloca política, coloca certificados, coloca informações, né? Relatório mensal, né, ou semanal, a gente manda para aqueles relatórios, pode ser gerencial, né, ou até mesmo para segurança, e para fins estatísticos. Então, a gente consegue, aí, com essas informações, mostrar que a segurança do trabalho está trabalhando, a segurança do trabalho está ativa, que a segurança do trabalho está vendo tudo. Matriz de responsabilidade, isso quem determina a empresa, né? Então, mas a gente tem que saber a função e o colaborador, quem manda aqui, quem manda lá, até mesmo para a gente, na hora, chegar e puxar essa pessoa para o nosso lado, em questão dele também ser o olho nosso dentro da produção. Mural informativo, né? Políticas e certificados, inspeções, sempre da segurança, inspecionar equipamentos e também auditoria comportamental. A gente tem que criar indicativos, né? Esses indicativos são números, a gente tem que medir. Então, a gente medir o quê? A proatividade, né? Os proativos, as coisas que são positivas, os reativos, né? Aqueles que nós pegamos errado e conseguimos corrigir,
né? Então, aqueles proativos que nós fomos na frente. Olha, essa estrutura aqui, eu olhei essa estrutura, essa tubulação, ela está danificada, então já vou mandar arrumar antes que dê um problema, tá? Isso é proativo. Então, você está andando pela produção, pô, essa lâmpada começou a piscar, hein? Ela vai queimar. Então, olha, gente, já troca a lâmpada. Isso é proativo. Reativo, eu passei, a lâmpada está queimada, manda arrumar. Passei, a coluna caiu, né, manda arrumar. Aí é reação. Operacional, né, os indicadores operacionais, em questão de... Hoje tem até o pessoal fala em comportamento, né, de trabalhadores e tal, para a gente saber, né, se realmente vale a pena manter aquele funcionário ou não, porque senão o funcionário vai sofrer acidente e vai trazer transtornos irreparáveis para a empresa. Análise crítica de desempenho, né, então isso é importante, a gente também faz, né, em segurança do trabalho, porque se você tiver um cara que constantemente estiver sofrendo acidente, talvez transtorno, é um problema sério. A lista de verificação, essa lista de verificação é o que? Atendimento à legislação aplicável. Muitas vezes são tantas legislações, tanta informação, tanta, que a gente acaba contratando uma empresa, que essa empresa, né, ela manda para a gente todas as atualizações de lei. Tá? Porque são muitas coisas, então você tem que estar atento e todo dia leis novas. Então, a gente acaba contratando uma empresa, que essa empresa, tudo que tem de novo, olha, isso é uma lei agora. Aí o cara, pum, já manda para você. Então, você está antenado com tudo que está acontecendo no ato, entendeu? Então, estou aqui, puta, mudou uma lei, o cara já manda, opa, legal, então eu já estou sabendo o que vai acontecer, tá bom? Aí tem os perigos e riscos, né, que a gente faz o levantamento, né, que é essa lista de verificação, que hoje, nessa lista de verificação de perigos e risco, é o tal do inventário de risco. Aí a questão também dessa lista, que são os aspectos e impacto. Levantamento da legislação aplicável, então existem algumas empresas, né, então eu até coloquei aí empresas, né, CD ou internet, né, mas hoje CD e internet demora ainda, né, o camarada vai mandar o CD até ele confeccionar, tal, para te mandar, e então hoje, mandando via e-mail, ou disponibilizando o link, né, da empresa, então te dá uma senha, você entra lá todos os dias e vê o que mudou. Olha, eu quero ver a parte ambiental, olha, tem tudo isso aqui, ó, a parte de segurança, ó, tem tudo isso, aí fica também fácil. Os cronogramas de auditoria, né, então as internas, que são do sistema de gestão integrada, né, fazer essas auditorias são importantes, saber se está tudo certinho. As externas, né, que são as certificações, né, fazer a auditoria também do comportamental, que nós vimos, também no cliente, né, saber se os nossos funcionários também estão fazendo a mesma coisa no cliente, até mais para a prestadora de serviço. Análise crítica de contratos, né, detalhada, então a gente vê a questão de segurança no contrato, né, se tem anexo de qualidade ou outros, isso é importante. Às vezes a empresa vai fechar um contrato com uma prestadora de serviço para alguma coisa. Olha, os caras vão lavar a fachada, o cara vai limpar aqui, uma empresa disso, daquilo. É importante a gente tá dentro da discussão do contrato, entendeu? Porque tem que ter as cláusulas de segurança do trabalho. Então é isso que a gente vai ver. Então toda vez que a empresa vai fechar um contrato com uma prestadora de serviço, opa, peraí, a parte de segurança do trabalho eu quero ver. Ah, tá aqui. Então, a parte de segurança do trabalho, ela fala o seguinte, que vai ter um responsável, ou se não tem, quem que é o responsável, que eu preciso saber, se os exames estão, se os funcionários são registrados. Por isso que a nossa preocupação é o que? Quando entra uma empresa terceirizada na nossa empresa, antes do cara começar a trabalhar, a gente pede uma cópia da carteira profissional dele, para saber se ele é registrado nessa empresa, pede a ficha de registro para saber se realmente ele é registrado, porque pode bater só na carteira aí, né? Pede o atestado médico, né, para saber se ele realmente fez os exames, né, de admissão periódica, a gente pede o ASO dele, e aí a gente pede também para saber, isso é questão financeira também, que o jurídico pede, né, que é o quê? Se eles estão pagando o fundo de garantia dessas pessoas, está depositando o INSS, está pagando o INSS, depositando o fundo de garantia, porque caso a empresa venha a falir, nós somos o cor, né?
Então, nós somos o co-participante. Então, o co vai sobrar para a gente. Porque se ele está trabalhando na sua casa, então o próprio governo vai falar assim, ó, você não vai pagar a fatura para ele, você vai pagar os funcionários, entendeu? Então, a gente tem que estar atento com isso. A gente, como empresa, tá? O que importa para a gente, como segurança do trabalho, é saber se esse funcionário tem um vínculo com essa empresa, a gente tem que evidenciar isso e saber, em caso de acidente, o que é para fazer com esses caras? O que eu faço? Tá bom? Então, isso é importante. Coleta seletiva. Na coleta seletiva, a questão de ordem, arrumação e limpeza, aí onde entra aqueles 5 S, né? Entra aí um montão de treinamentos que a gente passa para o pessoal para fazer, né? Desde manter seu ambiente limpo, seu ambiente arrumado, né? Limpeza e tal. As obrigações sociais, né? As obrigações sociais é importante a gente ter, então a gente acaba fazendo um checklist para as entrega, né? Então todos os documentos a gente tem que ter, isso é muito importante, tá? Então eu tenho o meu ABCB, quando que vai vencer? Então bem antes a gente começa já a providenciar o novo, né? Aí eu tenho da CETESB a mesma coisa, se eu tenho outros, né? Então tem que ter um checklist de todas as minhas obrigações. A RT, isso é importantíssimo, né? Então toda vez que a gente pede ou a empresa vai fazer um serviço com alguém, serviço qualquer, né? Na empresa, é importante que tenha um profissional atrás disso, tá? Então, vamos supor, os camaradas vão fazer um muro, né? Uma parte de trabalho de construção civil. Então, eu quero uma RT para demonstrar que tem um responsável atrás disso. O camarada vai mexer numa máquina. Eu quero que tenha uma RT do engenheiro mecânico. O camarada vai mexer nos computadores, não sei o que, eu quero, entendeu? A gente tem que exigir a RT. Tá? E o contrato, sempre o contrato firmado com a empresa que vai fazer o trabalho. Sempre, 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 gente. Não vacilem em não fazer um contrato com uma empresa que vai prestar um serviço para vocês, tá? Se o camarada for lá e não fizer um contrato e der merda, o fumo é grande, tá? E o plano de manutenção, operação e controle, né? Então, sobre máquinas, isso nós falamos lá no início do curso, aquelas manutenções preventivas, preditivas e tal. Essas manutenções são importantes para quê? Para a duração da máquina, para evitar acidente, né? Então, isso é bom ter um plano de manutenção, tanto preventiva, corretiva, preditiva, né? Que eu acabei de falar. Então, é muito importante, tá? E aí, com base nisso, a gente vai saber quando vai ser parado da fábrica, quando que vai parar alguma coisa, quando vai arrumar, né? Que aí é o momento que a gente mais trabalha. As aquisições, né? Então, toda vez que for comprar material, os procedimentos de compra, né? Saber como que foi comprado, de que forma que foi comprada, se esse produto atende realmente às nossas necessidades, com base na FISP e por aí vai. Como que recebimento de material, às vezes, a gente tem que acompanhar o recebimento. Às vezes o camarada que vem entregar lá, vem num carro velho, pingando óleo, vem tudo ferrado, e a gente tem que acompanhar, né? Ou treinar a portaria para não deixar nesse caminhão entrar, tá? Acho que eu já falei que muitas empresas têm aquele... esqueci o nome daquele papel, que tem um buraco no meio, né? E tem as cores cinza, né? Então, cinza claro, tal, que é uma porcentagem. E quando o caminhão chega, o cara, a uma distância de 10 metros, manda acelerar, coloca aquele buraco, né? Em direção ao escapamento, o camarada acelera, ele vai ver a cor que está ali, aonde chega próximo, e aí vai saber se o caminhão pode entrar ou não. Se tiver acima dos limites de contaminação, de poluição, volta, né? Então, isso é importante, fazer a avaliação dos fornecedores, licenças ambientais e outras, né? Porque senão o camarada chega lá com qualquer coisa e vai transferir o problema dele para você. Questão de treinamentos, né? Treinamento, fazer um plano de treinamento, isso é importante, né? A gente já faz isso no final do ano, a gente começa a fazer em outubro, né? Que a gente começa a fazer tudo para o próximo ano, de setembro a gente já começa. O que eu vou treinar ano que vem, o que eu vou fazer em questão de financeira também, quanto que eu vou precisar, quanto que eu vou gastar, né, de segurança e tal, quanto eu vou economizar, enfim. Levantamento dessas necessidades, avaliação de desempenho, controle de treinamentos. Esse controle é importante, que a gente faça o quê? O colaborador versus a função, né? Então,
esses caras a gente vai dar treinamento quando, tal, de uma forma com que todo mundo sejam treinados, tá? E, indo para o final, levantamento do fluxo do processo, né? Então, observar e a questão da manutenção, a elétrica, a refrigeração, enfim. Então, esse fluxo do processo, saber também, né, junto com o pessoal especializado, se tem algum problema ou que possa gerar algum problema no futuro. Porque às vezes a gente não conhece, você está vendo uma tubulação, mas e aí? Né? Então, não sei. Aí a gente tem que ter uma experiência muito grande para saber, né? Só de olhar uma tubulação não dá. Então a gente tem que chamar o pessoal de manutenção, olha, essa tubulação não está boa, aquela emenda está não sei o que, olha, pode ter um perigo ali para sair um gás, tal. Então aí a gente, conhecendo o fluxo do processo, fica muito mais fácil, né? E os mapas de atribuições individual, né, sobre segurança e medicina. Beleza, galera? Então, é o que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Essa parte sobre a OSAS, né? Para vocês entenderem aí essa questão da OSAS, como que é os requisitos legais, né? Então, vocês observam que os requisitos legais são bastantes, a gente tem que estar muito atento com eles, a gente tem que atendê-los, independente se eu tiver a parte de gestão ou não, tá? Eu não preciso, eu não tenho uma gestão, eu não faço uma gestão da empresa, mas eu tenho a obrigação de fazer a coisa funcionar, entendeu? Então, não tenho uma certificação, não tenho que ser auditado, mas eu tenho que fazer as coisas certas. Então, esse é um bom caminho, né? Se você prestar atenção nisso, você com certeza vai ser um excelente profissional. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Mais alguém? Tudo certo. Tranquilo, professor, nenhuma dúvida. Tá bom. Tranquilo, professor. Então, tá bom. Tem mais alguém além de vocês? 3, 6, 9, 1, 10? Tem alguém escondido? Não? Vamos tirar a foto de vocês aqui para depois lembrar, porque eu tô com a cabecinha ruinzinha. Então, beleza? Galera, não tendo perguntas, não tem dúvida, encerra a gravação. Ok. Parei a gravação